Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas neste novo dia. Hoje é sexta-feira, dia 6 de dezembro de 2024, e nós estamos aqui de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus, hoje lendo o Evangelho de João, capítulo 15. Lembrando que esta é a última noite de Jesus. Nesta noite ele será preso, passará por vários julgamentos, será muito torturado e depois será morto no dia seguinte. E no terceiro dia ressuscitará. Passará mais 40 dias entre os seus discípulos, aparecendo algumas vezes para os seus discípulos, e depois subirá ao céu. Nesta última noite, ele janta o jantar da Páscoa com os seus apóstolos. E estas leituras que nós temos feito agora por último, as duas últimas, elas são exatamente nessa noite em que ele será preso. Aqui acontecendo o que nós estamos lendo hoje, imediatamente após o jantar da Páscoa. Olha o que ele diz aí em João capítulo 15. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Olhe Jesus usando o eu sou, muito característico do Evangelho de João. Essa expressão é o significado do nome divino com que Deus se revelou a Moisés, lá no Monte Sinai, em Êxodo capítulo 3. E ele continua dizendo, ele chama o Pai, ele diz que ele, Jesus, é a videira, porque os profetas usaram a figura da videira para Israel. Agora Jesus toma para si, para indicar que ele é a videira espiritual, da qual Israel, vamos dizer assim, era o símbolo da videira terrena, vamos dizer assim, e ele apresenta Deus, o Pai, como o agricultor, o dono da vinha. E verso 2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Aí Jesus vai dizer que nós somos os ramos. 3 personagens aqui. Deus Pai, dono da videira, da vinha. Jesus é a videira, o tronco da videira. E nós somos os ramos, os galhos da videira, né? Videira, todo mundo sabe, um pé de uva, né? E ele diz que o ramo que está em Jesus, qualquer um de nós, que não dá fruto, o Pai corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Quando damos frutos no reino, somos podados, ou seja, somos aperfeiçoados para continuar produzindo fruto e produzir cada vez mais. Versículo 3. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Uma das funções da palavra é nos purificar. Isso é chamado na Bíblia de santificação. A palavra nos santifica. No capítulo 17, ele vai orar ao Pai e dizer: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Versículo 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. É óbvio, isso é de qualquer planta. O galho só se mantém vivo e só produz frutos se estiver ligado no tronco. É isso que Jesus está usando como figura para nós. Nós só podemos frutificar no reino se estamos ligados a Cristo por meio da fé. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Está aí ele enfatizando os 2 personagens. O primeiro é o Pai,
que é o dono da videira. Jesus é o tronco da videira, nós somos os ramos da videira. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. No reino, não podemos fazer nada sem o Espírito de Cristo. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. A permanência em Jesus é sinônimo de novo nascimento verdadeiro. Quem não é nascido verdadeiramente não permanece em Jesus. A doutrina da perseverança dos santos, dos salvos, é uma doutrina interessante nos estudos teológicos reformados, vamos dizer assim. Continuando o versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Olha essa condição para a resposta de orações. Permanecer em Jesus e as palavras de Jesus permanecerem em nós. Ou seja, se não estamos permanecendo na palavra, podemos orar e não ter as orações respondidas, porque não vamos orar corretamente. Vamos orar por motivos egoístas e aí não seremos ouvidos. Tiago fala disso lá na sua carta. Versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. A frutificar no reino é glorificar a Deus. Não é só cantar, falar glória a Deus, é frutificar no reino que realmente glorifica a Deus. E aí poder ser reconhecido como um autêntico discípulo de Jesus. Versículo 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Jesus está dizendo que ele nos ama com o mesmo amor que o Pai tem por ele. Amor perfeito, amor de Deus. E somos chamados a permanecer nesse amor, que é amor na prática, amor demonstrado por atitudes, é amor com sacrifício. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Mesmo assunto do capítulo anterior. Permanecer na palavra é uma demonstração de amor a Jesus. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O cristão autêntico, ele se alegra com o que Jesus se alegra. Versículo 12, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Já falamos disso em João 13, 34, 35. Amar como Jesus amou é o ápice da revelação divina. Pessoal, tem um negócio, volta lá para Moisés, amar o próximo como a si mesmo. Aquilo era Moisés, era a lei de Moisés. A lei de Cristo é amar como Cristo amou. Não confunda essas coisas. Tem muito cristão que não entendeu isso. Muito. Muito pregador, muito pastor que não entendeu isso. Eu vejo cristão colocando em rede social, minha religião é amar o meu próximo como a mim mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Está tudo errado isso aí. Não entendeu o evangelho de Cristo ainda não, está preso lá na lei de Moisés. E nem na lei de Moisés, se for pegar o pé da letra. Versículo 13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Está vendo como o ápice do amor é o sacrifício? Dar a vida pelo outro. Jesus é o exemplo. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Em outras palavras, quando não obedecemos às ordens de Jesus, não somos seus verdadeiros amigos. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz.
Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Jesus está revelando que nós não somos meros servos, somos servos também. Mas mais do que servos, nós somos amigos. E ele revela o que ele recebe de Deus para os seus amigos. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Produzir fruto no reino está conectado a Jesus. Frutificar no reino é condição para receber as respostas das orações. Este é o meu mandamento, de novo, amem-se uns aos outros. 18. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Normal. Não é novidade nenhuma um cristão não ser amado pelo sistema mundano pecaminoso. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. E Jesus nos tirou do mundo, no sentido de que nos tirou do pecado para si. E ele diz que esta é a causa de nós sermos odiados pelo mundo. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Verso 20. Lembrem-se das palavras que eu disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Nós não somos maiores do que Cristo. Se me perseguiram, também perseguirão vocês, é óbvio. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Nós temos vivido tempos de uma certa liberdade para viver a nossa fé no Brasil. Mas existem muitos países do mundo onde as pessoas são perseguidas e até mortas simplesmente porque confessam a fé cristã. E há um movimento a nível mundial crescente, inclusive no Brasil, que se opõe à autêntica fé cristã, ao autêntico evangelho. Então esse tempo de liberdade para pregar o evangelho no Brasil, ele não vai muito longe não. Eu acredito nisso. Verso 22, se eu não tivesse vindo e falado a vocês, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. O testemunho de Jesus, a vida, o testemunho, os ensinos, quem foi confrontado com ele não fica do mesmo jeito. Se converteu, ok, maravilha, melhor, tem salvação. Se rejeitou, tem condenação, não fica indiferente. Quem recebe sai melhor, quem não recebe sai pior. Aquele que me odeia também odeia o meu Pai. Jesus sempre vai ligar o Pai com Cristo e conosco, porque Jesus é quem nos liga ao Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Então, quem tem visto as obras de Cristo, especialmente a cruz, a obra da salvação na cruz, né, fica confrontado com o pecado e se não se arrepende, a culpa cresce, porque conhece, né? Aí ele diz, mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai, falando daqueles que viram pessoalmente as obras realizadas por Cristo e especialmente a cruz. E isso vale para o mundo quando nós pregamos o evangelho da cruz, que chama o ser humano ao arrependimento. Se o ser humano rejeita essa palavra, a situação dele complica. Mas isto aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles, odiaram-me sem razão. Já está dizendo, não é novidade não, o Velho Testamento já profetizou isso aí, que o mundo odiaria Jesus. Quando vier o conselheiro, e ele está falando do Espírito Santo, que eu enviarei da parte do Pai, o Pai é Deus, que enviaria o conselheiro, que é o Espírito Santo. Jesus está dizendo que ele mesmo enviaria da parte do Pai. O Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Uma das
obras do Espírito Santo, é testemunhar de Cristo por nosso intermédio. 27. E vocês também testemunharão. Está vendo aí como é por nosso intermédio? Pois estão comigo desde o princípio. E que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Se esta palavra foi esclarecedora, abençoadora para você, eu peço, deixa um like nesse vídeo. Se não gostou, deixa um dislike. Se gostou, comente aí nos comentários, deixe suas observações, faça perguntas, comente. O comentário ajuda, até discorde de mim em algum ponto, se for o caso, tá bom? Se puder, compartilhe aí esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, outras redes sociais, para alcançarmos mais pessoas com a palavra de Deus. E se alguém é novado por aqui, não está inscrito e gostou desse conteúdo, quer continuar acompanhando a leitura diária de um capítulo da Bíblia até lermos a Bíblia toda, está convidado a se inscrever aí no nosso canal. Combinado? Aquele assunto sobre profecias para hoje que estão se cumprindo diante dos nossos olhos, ontem eu fiz isso e pretendo continuar fazendo assim. Não será todo dia, mas de vez em quando algumas vezes por semana, eu vou estar falando daquele assunto, profecias que estão se cumprindo hoje. Eu vou falar em outro vídeo, carregar no canal, e ele vai sair ao meio-dia, do dia em que houver esse assunto para compartilhar. Tivemos ontem e eu vou colocar no canal. Ontem saiu meio-dia e eu pretendo fazer outros vídeos naquela linha, né? E compartilhar quando houver, será sempre ao meio-dia, ok? Fiquem atentos aí, os inscritos no canal, que vocês vão receber notificações do próprio YouTube de que saiu vídeo novo ao meio-dia. Combinado? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado pela família, pela noite de descanso tranquilo e por este novo dia, por acordar com saúde, pela oportunidade de começar esse novo dia meditando na palavra, alimentando o nosso espírito com a mesma, meditando no que o nosso Senhor Jesus nos ensinou e ordenou. Ó Deus, e nesta ocasião, quando lemos a sua palavra que diz que Ele é a videira e que nós somos os ramos, devemos permanecer nele para dar fruto. E falando, ó Deus, de que à medida que damos fruto, somos reconhecidos como seus discípulos, temos nossas orações respondidas, a nossa petição faz-nos frutificar, Senhor. Faz-nos frutificar cada vez mais, poda-nos, Senhor, ensina-nos, Senhor, inspira-nos, Senhor, enche-nos com o seu Espírito, Senhor, dá-nos inspiração para compreender a sua palavra, para vivenciar a sua palavra no nosso dia a dia, para compartilhar a sua palavra com poder, para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, para que mais vidas sejam alcançadas pelo seu evangelho, para que mais pessoas se rendam ao Senhor Jesus. Ó Deus, para que este evangelho do reino seja pregado no mundo todo em testemunho a todas as nações, para que então venha o fim, para que então o Senhor volte, para que então haja o encontro do noivo com a sua noiva para as bodas do Cordeiro, para estarmos para sempre com o Senhor. Usa-nos, Senhor, ensina-nos, Senhor, capacita-nos, Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre todo o seu povo, todas as áreas da nossa vida, sobre a nossa saúde, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso lar, sobre as nossas congregações locais, ó Deus, e para que levemos a bênção do Senhor por onde quer que formos e compartilhemos com todos aqueles que cruzarem o nosso caminho nesse dia, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 estaremos aqui de volta. Aguardo todos vocês. Um grande abraço.